Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sales Sniper. Aqui a gente conversa com autoridades, empreendedores, especialistas que já erraram, ajustaram a mira e se transformaram em referência em estratégia, performance e resultado. O Sales Sniper ele é oferecido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua operação está precisando de ajuda para vender mais e melhor, para estruturar processos que realmente convertem, para entender onde estão os teus gargalos e como transformá-los em mola de crescimento, conta com a Dom, a gente com certeza pode te ajudar. Fica agora com o nosso episódio com o André Krumenauer. Hoje, a gente tem um episódio aqui, para mim, é super, super especial, uma pessoa que eu gosto demais, o meu calouro na faculdade. Ele disse que eu me tornei calouro depois porque eu me formei por último. Mas há uma hierarquia estabelecida, o calouro é quem entra depois. Mas eu vou falar o currículo brevemente, se eu esquecer de alguma coisa, tu me avisa. Pai da Laurinha e da Bibi, marido da Débora, baixista da Hot Pants, crossfiteiro, Masterchef, cozinha pra caramba, às vezes umas fotos de comidas lindas lá. Modelo na campanha de Dia dos Pais da Labibi, né? Labibi. Labibi. E nas horas vagas, CEO da Envolves, também uma empresa aqui da ilha, manezinha com orgulho, né? E que agora ganhou o mundo. André Krumenau era um grande amigo e obrigado por ter vindo, cara. Obrigado. Eu podia elencar também o teu currículo aqui, né? A nossa relação, ela começou apesar da faculdade, né? Acho que a gente se aproximou depois. Você era colunista do Toputo e cobria os Verdade, eventos de verdade. rock and roll de Floripa e a Hot Pants, que era a banda que deu origem a Envolves, era coberta por você, né? E aí ali a gente criou um vínculo, criou um carinho. Você falava mal da nossa banda, a gente teve que se aproximar para ele poder falar bem da nossa banda, né? Isso é uma história muito engraçada, porque o objetivo do Toputo era falar mal, né? O Toputo era um site que existia aqui em Floripa só para fazer cobertura de balada, festa. E o nosso objetivo era ir lá e falar mal. A maior parte das bandas queria bater em mim. E eu lembro que vocês achavam engraçadíssimo isso. E aí o primeiro que se aproximou foi o Nado e falou assim, cara, é muito legal o que tu escreve. Aí vocês me convidaram até para fazer a cobertura de uma gravação ao vivo, de um DVD, de um CD que vocês iam fazer. Nunca ouvi o DVD. No saudoso No Dracar. saudoso Dracar, Aham. verdade. Mas legal, começando a falar de música, então, a Involves tem música no DNA. As salas, o ambiente, o clima, a comunicação, tudo tem a ver com música. Quando tu começa a empreender, é uma banda de punk rock, né? É Hey Ho, Let's Go, vamos lá, cada um carregando bumbo nas costas, caixa, cubo. Hoje tu é o regente de uma orquestra, né? Porque a Involves tem escritórios fora do Brasil, tem clientes no mundo todo, clientes globais gigantes. Como que é sair do punk rock e não é só orquestra, né? Porque tu acaba sendo produtor musical, tem que mixar diferentes frequências, diferentes. Como que se dá essa trajetória música, fazendo analogia musical, né? Do punk, da garagem pro teatro na orquestra? Não, boa pergunta. Como banda e também no início, no início da jornada do Envolves, nós ainda éramos uma banda, né? Éramos ali os 6 cofundadores e nos primeiros anos, né, a gente conseguiu tocar a empresa por 3 anos entre os cofundadores e com aquela coisa meio caótica de startup, né? Como é uma coisa meio caótica de uma banda. Então, onde você tem meio que fazer tudo, né? Eu lembro que no começo da Envolves, eu sou administrador, né? Sou teu calouro, sou administrador. Então, além de fazer ali, né, toda a parte administrativa de uma startup, que é quase nada no começo, né? Mas já é importante. Também atuei como... Eu era um analista de suporte, um analista de implantação, o Customer Success. Então, eu fazia basicamente todos os papéis, né? Alguns casos vendia também no início, né? Passei a vender mais depois, mas muitas vezes vendia, implantava, cobrava o cliente, é aquela coisa, né? Obviamente, dividindo as tarefas e as missões aí com os cofundadores. Acho que cada um faz o que faz de melhor, mas sempre sobra espaço aí, meio que eu tive que cobrir alguns outros espaços também, né? E a diferença para hoje assim, é gritante, né? A diferença de atuação, de responsabilidade também. Nós somos conhecidos pelo time da Envolves, né? A gente fez uma avaliação de cultura recentemente e a turma nos avalia por sermos founders mão na massa. Então, acho que tem uma parte que fica, né? Que permanece,
Mas a empresa cresceu, tem mais de 350 pessoas, né? Tem escritório no Chile, México, presença em 25 países. O time, um terço do time só está em Floripa hoje, né? E mal se vê também, a gente está no remoto. Então a atuação é completamente diferente, né? É uma atuação muito mais orquestrada, é muito mais. Cara, legal, tu trouxe o ponto que no começo a startup não tem muito que organizar ou estruturar, mas a Envolvos tem uma cultura muito forte e eu trabalhei na Envolvos por quase 4 anos, depois eu saí e fui para uma gigante, para a Lynx, em São Paulo, e eu percebi assim, como a Lynx tinha que aprender com a Envolvos. E eu consegui fazer muito lá por ter aprendido muito na Envolvos, que tem uma empresa muito menor, mas muito bem estruturada. Hoje, na própria Dom, quando eu comecei a Dom, vários ritos de cultura eu plagiei da Envolves. Eu pego e replico porque eu acredito muito neles. A sabatina na contratação, a sabatina é algo que eu levei para todos os lugares que eu fui trabalhar depois. Assim, tá? A sabatina é um momento super legal de fortalecimento de cultura, onde a Envolves reúne pessoas de diferentes áreas para que possam bater um papo com novos candidatos a fazer parte do time e avaliar ali o fit cultural, se realmente vai agregar a banda, a orquestra, né? E eu, cara, essa ideia eu compro demais, eu levo para onde eu for, defendo. É, por mais que hoje a Dom esteja num início de jornada, eu faço desses ritos algo muito, cara, tem que começar assim, bonitinho, para crescer cada vez mais, com mais facilidade, mais rápido, com mais consistência. Tu tinhas essa clareza de que, ou vocês tinham, eu tenho que criar uma cultura já na largada muito forte para que isso se perpetue quando eu tiver 350 ou mais colaboradores. De uma forma inconsciente, eu diria, né? Embora tenha aprendido, né, na faculdade alguns fundamentos, né, de gestão de pessoas, na prática o que a gente queria, eu lembro de uma das primeiras entrevistas, 3 anos depois, quando a gente começou a contratar, e que eu tenho uma nota, até mostrei para essa pessoa depois, o famoso Tatu, né? Foi PM do Um nosso querido. time, desenvolvedor, primeiro PM, depois. Anos depois eu peguei aquele caderno antigo e mostrei para ele minhas anotações da entrevista dele. E uma das notas era: tem a cultura da Envolves. Então a gente não sabia o que era, não estava codificada, mas o que nós queríamos era contratar gente que funcionasse bem naquele meio, né? Entre os cofundadores era tão bom, tão legal, dava tão certo, e quando a gente começou a contratar a gente queria que aquilo somasse, né? Que viesse gente que continuasse fazendo dar certo aquilo. Então, isso é o que depois a gente codifica de fato como cultura, né? E sabe o que é engraçado? A gente não faz mais a sabatina. Ah, não? Não. Olha só. A sabatina ela passou a se chamar Audition. Num primeiro momento, nós, analisando fatos e dados, né? A gente olhou o resultado de. Porque a sabatina era última etapa do processo seletivo. E ela demanda o tempo de bastante Sim. gente, né? Ali, 6, 7 pessoas. E muitas vezes a decisão já estava tomada pela liderança e a sabatina. Enfim, era para sabatinar a decisão, né? Era esse o resultado, o propósito dela. Mas nós paramos para olhar para dados, e assim, coisa das 80 últimas sabatinas, teve uma Que que deu mudou a água. decisão. Então, puxa, faz sentido manter esse ritual pela demanda de tempo que ele tem. Eu acho que é aquela coisa de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Sim. Ela foi muito importante. Eu acho que ela é super importante para a Dom e para, né, para vários negócios nos patamares onde eles estão, mas ao longo do tempo também não podem existir vacas sagradas em cultura, né? E a sabatina, nós matamos uma vaca sagrada, né? A Sim, sabatina sim. era realmente um símbolo de cultura. Depois Audition também fazendo a brincadeira com música. Mas assim com esse rito, vários outros elementos de cultura eles evoluíram ao longo da trajetória da Ah, Envolves. eu imagino. E que interessante saber isso. Porque realmente era super forte, mas claro, cultura é viva, né? Cultura é o dia a dia e não tem como não evoluir. Vocês fundaram a empresa em 6, depois se tornaram 5, agora o Nado saiu, né? Fez o exit dele. Como que é ser o líder dos teus amigos? Sabe, esse chapéu, eu sou o brother, sou o sócio, mas eu também sou o líder, né? Sim. E tu fazes assim, os teus feedbacks, as tuas avaliações de desempenho são super bem estruturadas. E fazer isso com teu sócio, né? Assim,
ao mesmo tempo que a relação entre os cofundadores ela é a base, né, da companhia, eu acho que isso é comum a muitas empresas, especialmente de tecnologia, né? Onde, né, você reúne ali um time que tem afinidades e complementaridades de skills, mas você já tem ali o fundamento da cultura da empresa, né? Então, ao mesmo tempo que esse relacionamento é esse fundamento, tem aquela máxima que company comes first, né? Então, a empresa precisa crescer, a empresa precisa dos fundadores como executivos da empresa também, à medida que ela vai crescendo, né? Uhum. Então, nós temos uma relação muito honesta, eu diria, né? Esses tempos aí, até um pouco antes do Nado sair, estava uma discussão lá e o Foca, né, que é o Guilherme, que é o Sim. CRO e nosso cofundador, ele deu umas retas assim, umas porradas no sentido figurado, né, na área do Nado ali, que estava vacilando com algumas coisas, né, e o Nado, é verdade, sabe, ele recebeu aquilo, tem razão, realmente como um feedback honesto e corrigiu as questões que tinham que ser corrigidas, né. Tô usando o Nado como exemplo, mas poderia ser qualquer outro, né. Então, eu acho que a gente tem essa relação honesta, né, eu tenho também um dever fiduciário hoje para com outros sócios, né, que não estão ali na execução, né? A Sim. gente tem a Bridge One, que é uma sócia investidora desde 2019. Renovamos os votos com eles agora no início desse ano, de 2025. E eu tenho dever fiduciário para com eles também, né? Então, a relação ela mais ajuda do que atrapalha. Algumas vezes atrapalha também. Algumas Uhum. vezes atrapalha. E a gente tem que deixar claro os chapéus, né? Em que momento que é o shareholder ali, o sócio, né? Em que momento que é o executivo, em que momento que é o fundador, o cofundador, né? Aquela relação de chorar as pitangas com o Sim. teu sócio empreendedor, né? Então, acho que a gente tem que separar bem quais são os momentos para as três. A governança, ela vai ajudar nisso, né? Cara, eu achava incrível, porque assim, às vezes vocês estavam lá na operação, os cinco, mão na massa, como a avaliação apontou para vocês, e eu lembro de um episódio que eu estava discutindo assim, quem ia ocupar qual papel, quem ia ser o CTO, se ia ser o Doca, se ia ser o Nado, em algum momento. E eu lembro do Nado ter essa postura assim, onde eu sou melhor? Onde Uhum. eu ajudo mais? Onde eu contribuo? Então, essa Uhum. humildade realmente de estar pensando no coletivo, né? Sim, E sim. me chamava super atenção. Vocês, mão na massa, era férias, fim de ano, ia todo mundo junto pra Praia Brava, pra passar, comemorar, celebrar. Você não cansa de ficar junto? Não tem uma Sim, hora que sim. cada um quer ir pra um canto assim? Sim. Não, até pelo contrário, cara. A gente tem é, poucos momentos do relacionamento como amigos, assim, né? Pra a gente não falar da empresa, não falar de mais nada e cultivar o nosso relacionamento como amigos também. São cada vez mais restritos, né? A ponto de ter que colocar intenção, de fato. Então a gente passou a almoçar uma vez por semana, onde é proibido falar de empresa. Agora a gente deixou de seguir essa regra. Ultimamente está só falando de empresa nesse almoço. Mas aí, enfim, vai Ajustando. construindo de alguma forma, né? Mas essa relação realmente de amizade, ela é super importante, né? E ela é importante entre os cofundadores, mas a relação de confiança entre uma pessoa que entrou na empresa ontem e o seu líder e os seus pares, ela passa também por ir um pouco além do crachá, né? Nós temos o valor da Involves, que é o eu sendo eu. Ele fala muito sobre isso, né? Aquela coisa de você colocar uma máscara para ir trabalhar, e você ter uma persona diferente, né? O Davi da empresa é diferente do Davi, né, pai, enfim, o Davi na sua vida fora da empresa. Não é assim, né? É artificial isso. Então, quanto mais a gente consegue aproximar a pessoa como ela fora da empresa, como ela é dentro da empresa, acho que mais vínculo você cria emocional realmente entre líder e liderado, entre os pares, né? E confiança é a camada principal, né, dessa relação. Obviamente, né, eu tô falando aqui, mas obviamente você não vai
fazer o que você faz em casa da empresa, né? Não Sim, é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você vai agir com autenticidade, né? Você vai ser você mesmo, com seus próprios valores, somados aos valores da empresa, em sintonia, que também não é mais... A música não é mais um valor da Envolvos, eles estão no sintonia. Pela confusão que existia também em sim. música. Sintonia é muito mais claro, né? Na codificação de cultura a gente fez esse processo também. Então é um pouco disso, né? A relação ela é super importante. Cara, eu lembro que um one-on-one contigo tinha o peso, o valor, não o peso, mas o valor de uma terapia. Hum. Eu não sei se ainda é assim para as pessoas que estão lá, mas eu lembro que às vezes tinha a tua capacidade de gerir conflitos, já teve casos. E quando eu entrei na Involves, eu vim de um mercado, eu nunca tinha trabalhado com tecnologia, tinha assim com hardware, vendendo, quando eu trabalhei na Ceprol, estruturando a parte de venda para o setor privado, mas venda SaaS, eu não sabia da nomenclatura, das terminologias, nada. E todo lugar onde eu trabalhava, eu era o líder bonzinho. E quando eu entrei na Involves, eu descobri sem querer que eu era o líder malvado. O cara que era mais duro e que... Só que eu não me enxergava assim. E tu me ajudou a enxergar assim, cara, com fatos, com dados, e com tato, especialmente, com tato, de mostrar tu tá num outro momento, numa outra cultura, inserido num outro ambiente, com outra geração. É tanto que, assim, dos lugares que eu vim, normalmente eu era o líder mais novo. Uhum. E onde eu entrei em Volvos, eu era o mais velho. Tinha só uma pessoa mais velha do que eu quando eu entrei. Eu tinha Uhum. 37 anos naquela época, Sim, sim. né? Uhum. Então, era totalmente diferente o ecossistema. Uhum. E eu lembro que as pessoas sempre encontraram em ti um lugar para desafogar, para encontrar um... Tá, vamos serenar agora, continua. Onde tu desafoga? Primeiro, antes de responder objetivamente a pergunta, né? Essa ferramenta, né, que é o Skip Level One-on-One, eu costumo falar muito, né, que é a ferramenta mais válida para você, como líder, ganhar mais contexto, né, tá mais em contato com a ponta. Diria que igualmente importante é você estar no cliente, né? Você vai no cliente, está em contato com o propósito da empresa, com a entrega do serviço da empresa. O Skip Level ele é uma oportunidade que você tem de saber quais são as dores daquela pessoa, daquela área no dia a dia dela, que você talvez não vai ouvir ou ver em nenhum tipo de relatório na reportística da empresa, né? E você vai ganhar aquele contexto e a soma dos contextos que você vai ganhando nesses one-on-ones, é, eles fazem você como líder tomar uma decisão melhor, tomar decisões melhores, né? Com mais contexto, com mais visão de negócio, com mais visão do todo. E eu diria que os meus piores momentos como líder, onde eu mais deixei a desejar como líder, foram justamente os momentos em que eu me afastei dessa ferramenta em especial. Eu coloco ela como uma das mais importantes para a liderança, né? E aí, quem é CEO tem, por natureza, um pouco mais de solidão no seu papel, né? Então, eu tenho algumas formas de desafogar essa solidão. Primeiro, com terapia. Segundo, com mentorias. Terceiro, com o conselho. O conselho é o chefe do CEO, né? Uhum. Embora eu também seja presidente do conselho, né? Startup tem um pouco desse conflito de governança, né? Você é seu chefe, presidente do conselho e CEO. Mas eu vou para o conselho eu vou com uma postura muito de aprendiz, né? De ser muito coachable. Então, eu considero o João, que é o head da Bridge One, eu considero ele como um mentor para mim. Ele está no conselho, agrega muito valor, me faz pensar e repensar nas decisões. E quando eu tenho algum dilema, alguma dificuldade, ele é uma das pessoas que eu mais recorro, né? E super acessível também, né? Esses tempos teria um conselho remoto. Eu falei, João, dá um pulo aqui, quero jantar contigo para colocar a cabeça no lugar. Então ali é uma fonte também. E uma outra que talvez para o lado da solidão é que mais ajuda, são grupos peer-to-peer. Eu participo de 2 grupos de CEOs que são mais restritos, né, assim, com 7, 8 pessoas, 5, 8 a 8 pessoas, e em que é um ambiente de confiança, né? Um deles é gerenciado pela Endeavor, né? Faz parte da entrega da Endeavor, e o outro é um mais orgânico aqui de Floripa mesmo, onde a gente troca dores, desafios, momentos, né? Então, tive a oportunidade, por exemplo, quando
Quando o Thiago vai lá te vendeu a Hyper para Lynx, ele contou como foi todo o processo, né? Ele trouxe para um desses encontros e, pô, quanto você aprende com aquilo, quanto que doeu para ele algumas decisões que ele teve que tomar ali Sim. naquele meio do caminho. Então, seja uma decisão já, um fato já consumado como foi o dele, né? Que ele não podia contar antes por ser uma empresa pública, etc, né? É, ou quando você está construindo, está num dilema de negócio, um dilema ético, alguma questão, ou, puta, tem que tomar uma decisão muito difícil, né? Que vai ter um grande impacto talvez até negativo para um lado e positivo para o outro, como é importante você ouvir quem já fez, ou simplesmente poder desabafar, né? Então, esses peer-to-peer ajudam muito. Cara, que legal. Conecta um pouco com a próxima anotação que eu fiz, que é sempre pensando, empreender tem inevitavelmente alguns efeitos colaterais, seja na nossa vida pessoal, seja no próprio ato de empreender. Às vezes, por mais bem organizado, correto, íntegro que tu sejas, tu está sujeito a uma ação trabalhista, tu está sujeito a uma mudança tributária que afeta o teu negócio, isso possa ter um impacto grande no caixa. Então tem efeitos colaterais que passam longe. Um tempo atrás, eu vi uma postagem tua no Instagram, e quando eu li assim, essa postagem é dele, me parece que é dele para ele mesmo, eu falei assim, cara, fica tranquilo que tá tudo bem. Que falando sobre perder uma apresentação na escola de uma das tuas filhas. E tu falou assim, cara, às vezes é necessário fazer isso, às vezes eu preciso, pô, dói. E te conhecendo, eu sei o pai presente que tu és, o quanto elas são a tua vida, né? E tá, mas peraí, faz parte agora esse passinho atrás, né? Ah, Total. falando de paternidade, eu sempre, eu faço sempre um paralelo entre a liderança, a minha liderança e a minha paternidade, né? Eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhas, e eu percebo, normalmente, quando eu travo, eu não sei como agir de um lado ou de outro, eu espelho aquilo que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, eu tendo a ser mais explosivo com os meus filhos do que com o meu time. Meu time eu não sou, eu cuido muito, eu tenho um cuidado, e às vezes quando eu, cara, eu alterei o tom da voz como eu não faço. Uhum. Por que que eu agi assim? Por que que com pessoas que não são meus filhos, eu tenho um cuidado tão grande? E por que que aqui eu não tive o mesmo cuidado? Ou exigir ou criar uma expectativa que o meu time tem um nível de entrega tão alto por, sei lá, idealizar que eles vão pensar o que está na minha cabeça e traduzir aquilo que está na minha cabeça. E com os meus filhos eu não tenho isso, porque assim, eu entendo que eles estão num nível de desenvolvimento emocional, maturidade, que eles não têm como entregar o que a Rita com 8 anos não pode entregar o que a Clara com 12 entrega ou que o Vini com 10 entrega. Então respeitar esses degraus. Tu fazes esse paralelo entre a tua liderança e a tua paternidade? Sim, tem, tem, tem similaridades. Eu acredito que eu penso muito mais na paternidade pelo primeiro ângulo que você comentou, né? Como foi esse momento, né? E foi ano passado, né? Eu perdi o Dia dos Pais na escola porque eu estava viajando. E ano passado também teve um momento que eu tive que passar 11 dias no México. Eu tenho minhas pequenas com 3 e 4 anos, né? Na época com 2 e 3 anos. E, como isso é um desafio mesmo, né? Você ter a consciência do que você está abrindo mão, né? De viver, de ter você está abrindo mão da presença da sua família, né? Que é essencial, é o que vem primeiro. Você está abrindo mão disso por um tempo para poder cumprir bem o seu papel do outro lado, né? Uma metáfora que eu ouvi em terapia e aí eu faço muito paralelo, né? Como eu tive contigo uma mentoria sobre paternidade, não sei se tu lembra disso. Eu faço hoje mentoria sobre paternidade para os pais novos que estão vindo Que aí, né? legal. E uma metáfora que eu uso muito é a da gangorra, né? Que você tá dos dois lados da gangorra, né? De um lado é o André empreendedor e de outro lado é o André pai. E o equilíbrio não existe. Sempre vai ter que estar um embaixo para o outro estar em cima, vai ter que estar um embaixo. E aí quando eu me flagro me penalizando psicologicamente, né? De, puxa, tô deixando a desejar como pai.
Aprendi na terapia a pensar, a abstrair, né, essa cena em que eu me vejo do outro lado da gangorra embaixo e falo, peraí, pai, André, espera um pouquinho, já vai chegar a tua vez, agora é minha vez. E o equilíbrio não existe. Fica essa coisa de work-life balance, não existe. Você Perfeito. sempre está desequilibrado de um lado para equilibrar do outro, né? Sim. Então você tem essa... Eu, inclusive, tatuei isso, né? Tem uma gangorra, de um lado da gangorra é um coração, que é a família, de outro é um avião, que é o trabalho, e, essa gangorra também são ponteiros de um relógio. E as minhas filhas estão nos extremos, né? Brincando nessa gangorra. Como se estivessem brincando com o tempo, eu tenho a consciência que tem esse desafio de equilibrar, ou de novo, equilíbrio não existe, né? Esse desafio de dar atenção aos dois lados, né? Equilibrar a atenção. Sim. Então, esse tema eu falo muito, né? Esse tema levo bastante. E eu acredito que tem sim, né, paralelos aí na teoria da educação, né, de como você criar filhos e na teoria da liderança, né, de como você desenvolver pessoas. Afinal de contas, dos dois lados você está desenvolvendo pessoas também, Sim. né? Tem similaridades, tem diferenças também, obviamente, né? Mas acho que tem bastante similaridade também. Cara, sabe, falando, eu lembrei de um episódio. ah, a cultura de vocês é muito verdadeira. E o próprio fato, quando tu me diz assim, não tem mais sabatina, tem audition, mostra a verdade. Vocês estão atentos a ela. E o cuidado com as pessoas, quando tu falou de eu tô longe, a primeira vez que eu fui ao México pela Involves, que foi a gente foi escolher o escritório lá no WeWork, teve primeiro a Antad em Guadalajara, depois a gente foi para a cidade do México. Tava eu, Foca, Brunão e o Thiago Schutz. Fomos os quatro. A gente passou quase um mês lá e eu sei que a volta estava programada tipo assim para dia 20 de março. E a gente numa reunião, não, vamos voltar dia 20. Eu só falei assim de canto pro Foca. Cara, o aniversário do Vini é dia 18. O Davi volta dia 17. Uhum, Sabe, ele uhum. não entrou, não virou pauta. Por Sim, saber a sim. importância que aquilo tem, sabia que eu já estava um período longe de casa. Uhum. E que legal. É bonito isso, ver que há uma preocupação genuína com aquilo que importa para as pessoas que estão compondo o teu time, né? Onde que a pressão é maior, cara? É o DE, CEO, é o que é prestar contas para um fundo ou para um conselho, é cuidar do teu time, não vai ter equilíbrio, é sempre uma busca por equalizar as frequências, né? Equalizar Uhum. onde que vai ter mais agudo, onde que vai ter médio, onde vai ter grave, Uhum. busca essa. Mas onde tu achas que é mais difícil? É mais difícil quando alguma coisa não tá dando certo, né? Acho que independente de onde é, quando você na família tem que passar um tempo longe, pô, é muito difícil. Quando você não tá batendo suas metas, é muito difícil. E aí é bacana também porque o conselho e os meus sócios investidores, eles têm muito mais um papel de construção e recálculo de rota, pegando junto, do que de cobrança, né? A cobrança, eles sabem que a minha autocobrança, né, e a nossa cobrança como C-level, enfim, como management da empresa, ela já é alta, né? Então, não precisa de mais pressão. Precisa sim de abrir os horizontes, né? De pensar por um outro ângulo, de será que essa realmente é a melhor decisão? Então tem muito essa parceria, né? Eu diria até que, como eu comentei antes, o conselho para mim ele dá vazão um pouco a essa pressão, né? Ele é um momento de olhar por cima da floresta, corrigir rota, onde eu não estou me sentindo sozinho, né? E então, enfim, quando não está dando certo, alguma coisa, seja o que for, é o que tem pressão, né? Cara, é muito legal o jeito que tu fala do teu conselho, do conselho da Involves, porque a gente tem, a boa parte dos nossos clientes são médio, pequeno para médio ou médio para grande, e eles, um bom número deles já tem conselhos, e é incrível a diferença que um bom conselho faz. Uhum, A gente já viu clientes que o conselho é figurativo, de fato, sim, são pessoas assim, às vezes é um executivo que já deu o que tinha que dar, bota no conselho e não contribui para a estratégia, que é a principal função de um conselho, né? É estar atento à estratégia. Já vimos conselhos cruéis, sim, eu já vi empreendedor,
cara, semana que vem tem reunião com o conselho, o cara tem dor de barriga e passa mal, e Davi me ajuda aqui, eu preciso ver esses números, porque senão eles vão comer minha alma lá, vão arrancar meu fígado. Sim. E também conselhos super positivos, que, cara, vamos te ajudar. E eles até buscando complementariedade, assim, cara, não sou eu o teu conselheiro nesse momento, tu vai precisar trazer alguém de finanças para o conselho, Uhum. porque não tenho a expertise necessária. Como se deu a construção, a montagem do conselho da Envolves? É só Envolves e Bridge One ou tem outras pessoas envolvidas? Nós temos conselho desde 2020 e foi muito bom, né, o movimento de captação, de investimento com a Bridge One, justamente por alguns outros motivos também, né, mas por esse motivo também foi muito bom, né, por dar mais corpo à governança da empresa, né, estruturar o conselho. E nós temos reuniões mensais. Nós não dividimos, tem empresas que dividem em comitês também de finanças, né, comitê tributário, etc. Nós fazemos tudo numa reunião só, de vendas e finanças, então tem ali um ritual meio que fixo, né, onde a gente leva um pouco de olhar para trás, né, retrovisor, como é que foram os resultados, como é que a gente está, tá em linha com a meta, está distante, qual o plano de ação, e houve advice, né? Sempre o objetivo no final é ter o advice em relação a alguma decisão, algum plano de ação. E aí tem um segundo bloco do conselho que ele cabe muito a mim pensar qual é a pauta mais relevante que eu vou levar nesse momento, onde eu preciso de mais ajuda, de ter essa disciplina, né? De você e também vulnerabilidade, né? Você não adianta chegar no conselho e dizer que tá tudo bem, e, sabe? Você sempre tem o que melhorar. E Sim. é ali que você tem uma oportunidade de uma pauta, de ouvir uma orientação, de ter um advice em relação ao que você está fazendo, né? E aí as pessoas do nosso conselho, formalmente nós temos 3 assentos, mas nunca os fundadores têm 2 assentos e a Bridge One tem 1 assento, né? Formalmente é isso. Aliás, o terceiro assento a gente tem pode indicar uma pessoa e a Bridge One também pode indicar, mas é um assento nosso, vamos dizer assim, né? Pela governança que nós combinamos lá quando assinamos, né, no acordo de acionistas. Mas na prática isso nem acontece, assim, de ter que votar uma pauta. Não acontece. A gente sempre consegue construir a decisão em conjunto. E é um conselho muito, diria, muito afinado, né? Também pegando a metáfora da música. E aí nós já tivemos algumas pessoas de fora também nesse conselho, né? A gente teve, por exemplo, até o ano passado nós tínhamos um varejista, né? Um dos 10 maiores varejistas do Brasil, que é o cliente do meu cliente, né? O meu cliente são indústrias, CPGs, que vendem no varejo, com um canal. E trazer um dono de uma grande rede varejista para ser meu conselheiro, ele vai saber, ele é o cliente do meu cliente, né? Então, agregou muito na estratégia de inovação, por exemplo, ter essa... e também a própria dinâmica de vendas, né? De você entender, puxa, aquela empresa lá não está no bom momento, eu sei que eles estão em uma crise lá, gerenciando e tal, então trouxe uma visão de fora. E agora nós temos o Rodrigo Funaro, que ele é MD da Natural One, que aí é a visão do meu cliente, né? Ele é de uma CPG, ele tem experiência em diversas grandes CPGs e está fazendo um excelente trabalho lá na Natural One, e aí traz essa visão também, né? Então é a soma, né, de Uhum. visões. E aí nós não temos, como eu falei, né, o comitê financeiro, o comitê de vendas, nós não temos, mas nós montamos um comitê de produto e um de operações, que aí nós trouxemos também gente de fora como advisors, que aí ele não tem assim uma periodicidade definida, né? A gente meio convoca ele meio que sob demanda e já teve umas 3, 4 sessões de cada um, mas também com essa ideia de ter gente de fora nos ajudando a qualificar e tomar melhores decisões. Cara, a gente trabalha como um mote com 3 pilares na Dom, né? Que é o estratégia, performance e resultado. É, eu vivenciei com a Envolves alguns movimentos de evolução na atuação comercial. Quando eu entrei, os squads eram separados pelas cestas Nielsen, né? Uhum, Depois foi o squad SMB, Enterprise, canais, agências, né? uhum, Aí, vamos tentar o Land Expand, vamos tentar. E sempre esse ajuste. Hoje, 4 anos depois que eu saí de lá,
A Involves, quando define uma estratégia, esse planejamento é feito junto com o conselho ou ele é feito por vocês e aprovado pelo conselho? Primeira parte da pergunta. A segunda parte é, se a estratégia que foi idealizada não deu certo, em que momento você fala assim, ó, vamos refazer ou vamos só realinhar? Vocês têm milestones que definem assim, cara, a gente vai medindo aqui a temperatura. Se chegou nesse ponto e realmente não avançou, é hora de deletar e fazer um novo. Uhum, uhum. O conselho ele tem uma atuação de fato mais diretiva, mais estratégica, né? Então, até pegando esse mesmo exemplo que você comentou, máquina de vendas. Na SWOT, no planejamento estratégico no ano passado, nós colocamos o playbook, até então, que estava rodando ali, o playbook de vendas enterprise, como um ponto fraco, né? Como, enfim, uma oportunidade de aprimoramento. Então, o conselho, a SWOT foi construída em conjunto, time executivo e conselho, né? Mas ficou claro que aquilo ali era uma oportunidade, né? Na casa do W da SWOT. E disso derivou um projeto, e desde fevereiro a gente tem um novo playbook de vendas. Quem implementa esse projeto, quem pensa em como deve ser, aí o conselho não se envolve, né? Sim. O conselho talvez se envolve em qualificar e trazer o seu advice depois né, que já pelo menos ali uma V1 foi montada, então, né, sabe, para qualificar se é aquilo mesmo. Mas eu diria que não é aí que o conselho pode agregar muito, porque ali é muito a máquina de vendas, né, os processos ali, o playbook de vendas, ele é muito do dia a dia, então é uma visão muito interna, né? Sim. Claro que você ajuda com bench, né, ver o que estão fazendo de bacana aí na rua, mas o que funciona na Involves tem que ser construído muito dentro de casa. E eu a- ainda está com foca a parte de vendas? Foca o Guilherme, Juan, foca O sim, Guilherme quando o próprio. foca. Sim, sim, ele fica com marketing e vendas. Certo. O foco ele sempre foi muito, acho que Caxias é a palavra, e exigente. E eu lembro isso inclusive eu tenho que falar para ele. Tem muitos feedbacks que ele me deu e que me transformaram. E que até hoje, na época eu fiquei ruim por saber que era verdade. Não foi um ruim de ficar puto porque ele estava falando errado, não. Por Sim. saber que ele estava tocando numa ferida com força, Uhum. mas que me transformou e que talvez se não fosse esses feedbacks hoje nem a Dom existiria. E esse rigor com fazer bem feito, eu lembro que ele tinha comigo, ele tinha com os vendedores. Eu lembro que ele tinha lá a trinca na época, né? Que era o Lu e o Boi com o Brunão. Que eles eram muito exigidos. E quando eu fui, por exemplo, para Lynx, eu pensei, cara, não tem ninguém nem parecido com o Brunão, Lu e Boico aqui. Esse nível de exigência super alto pela qualidade, por tudo. Mas aqui é só um comentário. Tu, tu é super organizado. Eu lembro que tu já postou no LinkedIn frameworks da tua agenda, da tua rotina, do teu cotidiano. Hoje, tu na cadeira de CEO, antes de levar a tua pauta relevante de dúvidas para o conselho, o que é que tu olha primeiro? Tu acordou, tem um dashboard que tu olha com indicadores, ou não? Ou são... Como que é a tua agenda, tu CEO? Eu, eu tenho um hábito, um bom hábito de olhar para minha rotina e para as minhas prioridades e reinventar a cada 6 meses. Eu coloco na agenda esse compromisso comigo mesmo, né? E a empresa ela cresce numa dinamicidade, numa velocidade, geralmente menos do que a gente gostaria, né? Mas sempre crescendo, né? Sim, Sempre puxada pela visão, sempre crescendo, que o papel que você faz hoje, ele não vai fazer mais sentido daqui a um ano, né? Ou parte dele, né? Obviamente parte dele vai. Então essa disciplina de reinventar o próprio papel, ela é fundamental, até porque a gente quer sucessão, né? O que eu faço hoje, eu posso, depois de construir, delegar, contratar alguém que faça, né? Então, a minha rotina ela é muito dinâmica, eu diria. Depende muito do desafio da Involves. Eu vou dar um exemplo, tá? Também conectado ao planejamento estratégico, lá de 23 para 24. Nós identificamos lá na análise competitiva
que, embora nós tivéssemos assim 10 diferenciais para o segundo colocado no mercado, ele tinha uma coisa que a gente não tinha, um diferencial, né? Uma solução ali de tecnologia que nós não oferecíamos. Então, ali é uma ameaça, ponto fraco, ameaça pelo concorrente, ponto fraco do nosso lado, né? E aí a gente, cara, o remédio para isso aqui é M&A. E a gente já tinha feito aquisições menores e eu tive que aprender a fazer todo o processo, de ponta a ponta, né? Então, eu tive que construir uma agenda em que eu compus com mentorias com quem já fez, né, para me ensinar a fazer. Procurei ajuda também com advisors, a gente cogitou contratar algum advisor, essas boutiques de M&A, né, que apoiam, no caso no buy side, né, uma empresa comprando uma outra empresa. Enfim, fiz até um processo seletivo, nunca tinha feito. Geralmente a gente faz como CEO de uma empresa de alto crescimento, você faz coisas que você nunca fez. Você tem que estar sempre aprendendo a fazer uma coisa nova, né? E você não pode ser muito escravo da sua agenda, não pode ter muito uma rotina muito congelada, eu acredito, né? Então, naquele momento, eu tive que mergulhar muito nesse processo e aí, enfim, ter um time também, um C-level que dá conta da operação. Você tem que, né, para esse movimento, você tem que sair um pouco, ir para a rua também. Então, a primeira coisa que eu fiz, aí, junto com o Gabriel, né, que também é um dos cofundadores, que ajudou também muito, se desenvolveu também muito em M&A, a gente pegou um avião e foi para Santiago e conheceu o Fernando, que era o CRO da DataMind. A gente nem conhecia ele, pegou um avião só para tomar um café com ele, olho no olho, né? E aprendeu que M&A se faz olho no olho. Apesar de ser uma transação entre empresas, ela, na verdade, ela é entre os fundadores das duas empresas, né? E aí, construir esse vínculo de confiança dos dois lados, né? Eles conosco, nós com eles, foi muito importante. O processo todo levou 13 meses, desse primeiro café até assinar o contrato. E aprender também sobre os desafios de cultura, não só organizacional, mas a cultura realmente de negócios do país, né? O Chile é um país muito mais estável do ponto de vista legislação tributário, né? Do ponto de vista jurídico. É um país com muito menos risco do que o Brasil. Então, os contratos de M&A no Brasil, eles são muito densos. É cheio de detalhezinho. E a gente queria colocar essas coisas no contrato com eles, eles não aceitavam. E, sabe, o deal parecia que não ia acontecer. E aí a gente se deu conta, não, isso aqui é uma questão cultural. Pegar um avião e ir para lá, passar uma semana lá também, contratar um advogado local também foi importante. Então, tudo coisas que você vai aprendendo, né? Então, a minha rotina, ela não era uma rotina, ela tava, ela era, a minha agenda, ela estava orientada à missão, não à rotina em si, né? Sim. O que eu tenho de fato de rotina na agenda da empresa é principalmente a da executiva. A gente tem uma reunião de meio período, né, de uma manhã inteira, e tem a disciplina também de ter as agendas, de circular agendas ali, né? Então, o MPR, né, Monthly Performance Review, vendas, finanças, people, produto, né? E vai circulando os temas, sempre com blocos bem organizados de tempo também, enfim, para garantir que a gente passe por todas as áreas, a reportística da empresa e construir essa mesma dinâmica que eu tenho com o meu conselho, de pedir ajuda onde eu mais preciso, construir essa dinâmica da liderança, né, do middle management para com o C-level. Então, eu diria que ali é onde tenho mais rotina para com a operação da Involves, né? E claro, tem outras rotinas também de projetos estruturantes que daí a gente acaba participando de reuniões recorrentes, né? Mas que também mudam de acordo com a Sim. missão, né? Esse ano, um dos projetos estruturantes era o PMI, né? O Post-Merger Integration da DataMind. A gente fez a aquisição em finalzinho de dezembro. Então, beleza, agora tem que integrar esse negócio, né? Aí trouxemos um talentaço, inclusive, que saiu da Lynx, ela estava disponível no mercado, fez 36 processos de integração na Lynx, que é uma super máquina de M&A, Sim. né? E aí trouxemos essa pessoa para tocar o projeto PMI dentro de casa, né? E aí a gente tem lá uma rotina também organizada para isso. Então, ano que vem vai ser outra coisa, né? Vamos meio que decidir agora, né? Vamos entrar agora Sim. em planejamento estratégico e as prioridades elas ainda estão por vir.
Cara, é incrível como as pessoas, boa parte dos empresários, não sabem o poder que a agenda tem. Uhum, Isso quando tu fala que tens o bloco, eu vou ter meio período para os reportes, eu tenho as agendas com a média gerência, é, hoje é super comum, às vezes o C-level, os diretores são reféns da agenda do CEO, especialmente se é uma empresa de dono que não tem um conselho, mas empresas grandes, em que horários não são respeitados. E eu lembro que isso era muito. Teve um momento ali que o Nado tinha um reloginho, que lembra que ele batia, ó, cada líder tem 5 minutos para falar o seu reporte. E aí tocava, acabou o tempo. Mas aquilo disciplinou, ensinou, e as pessoas aprenderam a fazer reuniões objetivas. Né? Isso na Involves, acredito que permaneça, eu tenho evoluído o modelo. uhum, E às vezes as empresas procuram uma consultoria pensando numa solução mágica e a solução é só arrumar agenda. Cara, trata o problema na hora que ele tem que ser tratado. uhum, Não deixe ele crescer, vai e dá atenção para aquilo. É, quando eu entrei na Involves, tu ainda não eras o CEO. Estava na transição, tu tinhas o papel de CFO, havia uma certa insegurança, será que eu vou ser o CEO? Se eu estou pronto para ser? A gente teve, tu conversou com muita gente perguntando, te tornasse o CEO que a empresa precisava naquele momento e a empresa foi evoluindo, ela mudou de patamar, ela internacionalizou, ela teve entrada de um fundo, ela adquiriu uma empresa no Chile. Como que tu, André, se torna um CEO em movimento, em evolução, para poder comportar essas diferentes fases? Até eu lembro uma vez tu comentou comigo assim, cara, ninguém é CEO, as pessoas estão CEO. Então, talvez nesse momento eu seja o CEO mais adequado para a empresa, e pode ser que no momento seguinte já não seja mais eu a pessoa certa, pode ser o Foco, o Doc, o Bibi, quem quer que seja, que são os apelidos, né? A pessoa não sabe, o uhum, Gabriel, o uhum. Pedro, o Guilherme. Sim, sim, sim. E mas tu te mantém e te mantém nitidamente em evolução e se preparando, porque o desafio quando for, é mais fácil tu fazer um M&A no Chile do que no Brasil. E aí a gente fala tem um desafio cultural, porque lá são outros colaboradores com uma filosofia organizacional própria, sendo adquiridos por uma empresa com uma cultura organizacional muito forte, muito consolidada. Então a gente vai ter aí conflito de geografia, de política, geracional, né? Então quando a gente fala geração X, Z, millennial, como que tu te torna o seu de todo esse emaranhado aí? Sempre acho que com muita humildade, né? Com esse mantra de que tem que estar sempre aprendendo. O que me move é aprender. Se eu sinto que eu não estou aprendendo, eu me desmotivo. Parece que eu não estou conectado com o meu propósito, sabe? Enquanto eu estiver aprendendo, eu acredito que eu vou ser. Eu vou ter espaço para continuar sendo o CEO da Involves, né? O processo decisório também foi bacana, porque ele foi orgânico, né? Eu não queria ser CEO da Involves, né, na verdade. Eu achava que tinha que ser o Foca, né? De novo, Guilherme, Sim. que é o CRO. Porque era o cara ali de vendas, né? É o que tinha mais ali o rosto para o mercado. E eu não achava que tinha que ser eu, né? Mas, enfim, discussões ali, a gente entendeu que para o que a Involves precisava, e pela nossa organização ali, fazia mais sentido o Foca ser o CRO e o CCO. E pelo meu background de gestão também, né? Eu não sou geralmente, empresa de tecnologia, o CEO ou é um cara de vendas ou é um cara de produto, né? E eu não sou nenhum dos dois, né? Eu sou um cara mais de gestão de pessoas principalmente, né? E, e aí então a resposta ela tem muita relação com a resposta anterior, né? Que a capacidade que você tem de diagnosticar qual é o seu desafio, o desafio da empresa, geralmente vai ser o seu desafio também como CEO, né? Como foi o exemplo que eu dei de adquirir uma nova empresa, né? A gente precisa compor o nosso portfólio com aquela solução que nós tínhamos, que inclusive é muito importante para o mercado mexicano. Ok, beleza. O que eu tenho que fazer? Tem que mapear targets do mercado, tem que criar um processo de M&A. Como é que se faz isso? Então você tem a disciplina de diagnosticar o seu próximo grande desafio, que geralmente é o próximo grande desafio da empresa. Depois, a disciplina de aprender muito rápido e com muita profundidade sobre esse tema. E aí, na sequência, você executar aquilo que você aprendeu. Esses três passos é o que fazem essa maquininha girar, né?
Então, eu não estou pronto para ser o CEO da Envolve do ano que vem. Não estou pronto. Eu vou ter que me capacitar até lá, né? Então, é isso. Essa não é muito receita de bolo, realmente é muito drivado pela missão. Legal. Ah, tu és um líder extremamente relacional, próximo, humano. A Involve sempre teve essa característica de relacionamentos. E também sempre foi inovadora e pioneira. Antes de pensar que haveria no mundo uma pandemia, a Involve já estava pilotando o home office. Vamos testar um dia por semana. Agora vamos testar dois. Testar numa área específica. E foi validando o modelo. Quando entrou a pandemia, o que para muita gente foi um caos, a Involve estava de algum modo preparada para fazer aquilo, porque ela vinha testando modelos, né? Mas sendo o Involve tão relacional, tão o pessoal gostava de confraternizar, o churrasco lá na sede e tal, a sinuca, a hora da fruta, o bolo de sexta-feira. É, como que tu mantém uma cultura como essa viva, que as pessoas sintam? Porque agora vocês se tornaram anywhere office, né? Agora não tem mais a necessidade de estar fisicamente. Vocês têm diferentes culturas regionais, então o México tem um comportamento, o Chile vai ter outro, se for para a Argentina vai ter um terceiro, para a Europa vai ter outro. E mas como manter a essência viva, tu não estando do lado, presente assim, olho no olho? É curioso porque tu tivesses uma experiência de 4 anos, né? E as referências que tens da Envolves, elas são desse momento, Sim, obviamente, né? E algumas coisas mudaram muito, né? A cultura foi uma delas. Essa pergunta de como você mantém cultura, eu acho que ela não está nem correta, a pergunta, né? É papel né, principalmente do CEO, né? Mas dos cofundadores e do top management de qualquer empresa, de ser agente de mudança de cultura. De novo, a máxima da cultura como estratégia no café da manhã, né? A Involves, ela passou por diferentes pressões e momentos, né? Seja a pandemia teve um impacto no nosso negócio nos primeiros 4 meses ali, né? Porque nosso produto ele é utilizado por CPGs para gerenciar o time de merchandising que vai para o ponto de venda físico. E ali nos primeiros 4 meses além dos nossos clientes congelarem a área de compras, né? Ninguém comprou nada. Os que já eram nossos clientes, eles passaram a não utilizar o nosso produto, porque não tinha ninguém indo para a loja. E aí nós tivemos uma crise ali no começo, tivemos que fazer downsizing em 2020. É... Enfim, a própria mudança de governança da empresa, né, que aconteceu no final de 2019 com investimento. É... Depois, o movimento de passar a vender para o Enterprise. A gente nasceu muito voltado para canais e para o, vamos dizer assim, mid-tier, né? A gente vendia para CPGs mais regionais. E passamos a fazer um movimento e hoje o crescimento da empresa é todo drivado principalmente pela máquina de vendas enterprise. E isso traz um reflexo de complexidade. A venda enterprise, a venda é complexa, a implantação é complexa, o produto tem que ser mais robusto, menos suscetível a bug. E quando acontece é muito desafiador. Imagina que um bug para um cliente enterprise, no nosso caso, ele não consegue, eventualmente dependendo do bug, né, ele não consegue gerenciar a remuneração variável do seu time. Então, quando acontece, já aconteceu, é um caos. E aí nós temos um cenário em que existe pouca margem para erro, porque se o erro acontece e ocasiona um cenário como esse, eu corro risco né, de perda de receita importante, né, de um cliente que tem uma parte importante da receita. Então, eu estou citando esses elementos porque foram elementos externos ou estratégia que mudou, mas também o elemento externo que é o cliente enterprise, que a estratégia mudou, a cultura teve que se adaptar também a isso, né? E eu diria até assim, a gente foi dolorido esse processo, né? Nós éramos muito do cuidar, né? Do cuidado, os exemplos que você trouxe aí são exemplos de experiência das pessoas, né? No churrasco, as frutinhas, né? Tinha yoga, tinha forró, tinha um monte de coisa, dança, né? sim. Na, na sede da empresa. Nós acreditávamos
que a lógica era, eu cuido de um time, eu tenho um time feliz e esse time vai fazer a empresa prosperar. E vai cuidar do cliente, vai fazer a empresa prosperar. À medida que aconteceram todos esses movimentos, nós vimos assim, nossa, o cliente é tudo, é o cliente que tem que estar no centro, né? E a gente inverteu essa lógica. Uma empresa que cuida muito bem do seu cliente, que coloca de fato ele no centro, ela consegue prosperar e consegue proporcionar crescimento pro seu time. E a proposta de valor da se fala Employee Value Proposition, né? Ela a proposta de valor para o time, que era muita experiência, ela passou, nós denominamos de crescimento simbiótico. A empresa cresce, você cresce na mesma medida, né? Então, se um dos dois não acontecer, acabou o ciclo virtuoso, né? Então, a cultura mudou muito, evoluiu muito, né? Nós passamos a ser muito mais... Talvez aquilo que você comentou no início aqui da nossa conversa, né? Que você, quando entrou na Involves, era o líder mal, né? Sim. Eu não seria mais. Acho que o líder mal no sentido porque você talvez tinha um nível de exigência, a forma de cobrar, né? Era diferente. E a gente queria muito preservar ali uma harmonia. Nós aprendemos que isso é errado. Preservar essa harmonia, quando você leva as porradas e a coisa não está funcionando, essa harmonia ela se torna uma falsa harmonia. As pessoas evitam conflito, porque elas não querem estragar aquela harmonia que é tão boa. Então, nós aprendemos ao longo do tempo, né? Eu estudei muito sobre isso também recentemente, a amadurecer como empresa enquanto um ambiente de conflitos positivos, né? Um ambiente de construção, de discordar, de implementar a RACE. A RACE passou a fazer parte até, né, praticar a RACE é um dos comportamentos esperados no Código de Cultura da empresa. É, decisões que eram muito colaborativas passam a ser mais um playbook de tomada de decisão mais claro, né? E também realmente a barra de performance da empresa, né? Eu diria que nós tivemos uma maturidade muito grande, muito cedo em programas de gestão de pessoas, na gestão de pessoas, e na gestão de performance nós demoramos, tivemos que levar essas porradas aí do mundo, né? Do mercado para melhorar e sofisticar nossas práticas de gestão de performance. Elas vieram um pouco depois. Eu diria que a gente equilibrou melhor isso recentemente, né? Cara, que legal ver. É orientar para o negócio, né? O cliente no centro, tu tá pensando. Sempre que a gente começa uma consultoria, a primeira etapa é entrevistar todas as pessoas envolvidas. Então, vou fazer estruturação comercial. Eu quero todo mundo que está envolvido comercial, eu quero entrevistar. Começando primeiro pelo mais operacional possível e o último que eu vou falar vai ser o C-Level. Uhum. Porque eu não quero estar intoxicado aqui pela Enviesado. visão, enviesado. E é quase que 100% dos casos, o que a pessoa acredita que o negócio é lá na ponta é diferente do que o C-Level pensa. Uhum. Por falta de cultura de negócio, de entender assim, o que dor que eu resolvo, quem é meu cliente, o que ele precisa, o que meu cliente se sente na pele. Seja diferente da realidade. Muitas vezes, Perdão. por falta de uma cultura de negócios. Tá no silencioso, tá? Acho que leu aí o que a gente está Tá conversando. no não Quer perturbe. participar? Quer participar do papo? Tá no não perturbe, inclusive. Mas essa ter o negócio como parte da cultura da empresa, que eu sempre pergunto, eu faço a pergunta assim: imagine que eu sou a tua avó na macarronada de domingo, me explica o que que a tua empresa faz. Para tua avó, ela tem que entender. Uhum. Cara, é muito, muito diferente o que a pessoa lá da ponta do operacional responde pro que o C-Level acredita que responda. Uhum. E aí vem, às vezes, uma revolta. Demite todo mundo. Não, não demite, cara. Alinha. Uhum. Não é demitir. Agora fui eu. Não demite, alinha. Que as pessoas só precisam de direcionamento, de norte, ter clareza sobre onde elas estão, onde elas podem chegar. Né? Esse que é o momento. A gente já está extrapolando o tempo Caramba, aqui. que rápido. Eu tenho um monte de coisa que eu não te perguntei aqui ainda, mas vou fazer 3 perguntinhas para finalizar. Cara, 16 anos de Involves, né? 16 anos de Wolves. Esse ano, Sim. 16, em agosto, né? Uhum. Tem um marco, algum acontecimento assim que tu foi para casa pensando assim, cara, agora deu certo. Agora a gente pegou. Foi a primeira venda Enterprises. Foi quando a Cocamar de Maringá se tornou nosso cliente.
Isso foi em 2011, dezembro de 2011, nós assinamos o contrato. Era um contrato algumas vezes maior do que o nosso maior contrato até então. E foi assim, puxa, era um MRR que pra gente não, a receita recorrente mensal, né? Que pra gente não era realidade ainda. E aí a gente teve esse sentimento, né? E eu lembro, e foi super importante também ter essa consciência, porque de fato ali a gente colocou o cliente no centro e evoluiu o produto muito rápido para garantir o sucesso daquele projeto. A gente sabia que o sucesso daquele projeto seria uma proxy para a escala da Involves, né? Construir um case de sucesso ali com a Cocamar era a base para depois eu poder vender e replicar para outras CPGs. Então, sem dúvida, foi esse momento. Legal. Tu mencionou que tu tá sempre buscando aprender para ser o CEO que a empresa precisa no momento em que ela está. Qual foi a última coisa que tu aprendeu? A última coisa que eu aprendi, eu inclusive compartilhei contigo, né? Na semana passada eu terminei de ler o Quiet Leadership do Ancelotti, né? Nosso futuro ex-campeão aí, né? Se Que tudo der assim seja. certo. Exato, exato. E eu muitas vezes eu sou desafiado pelo meu jeito de liderar também. Eu vi muita similaridade no meu jeito de liderar com o do Ancelotti. E ele fala que quando ele perde, geralmente é para aí que eles apontam o dedo, para essa característica dele que ele intitula Quiet Leadership, né? E quando ele ganha, é justamente, ó, tá aí, é por isso que dá certo, né? E enfim, é o maior vencedor aí da Sim. história, né? Então, ler o livro dele e entender o jeito dele de fazer, como ele enxerga ciclos também, enfim, tem uma porção de conceitos ali que ele atua, que ele implementa na liderança dele. E só de conhecer a história dele já foi uma fonte de rico aprendizado, né? Então, Inspirador, né? esse foi o último aprendizado. É muito legal o livro. Eu lembro que eu te indiquei esse livro depois de ter lido uma indicação tua. No podcast com o João Carminati, tu mencionou o Outlive. E aí eu fui atrás, fui ler e adorei o livro. Ele também foi talvez a segunda melhor leitura que eu fiz esse ano. A primeira, o Geração Ansiosa, pensando na criação dos meus filhos, impacto das redes e tal. Mas aí eu mencionei, te agradeci, tu pediu indicação de um livro, eu te falei do livro do Ancelotti. E hoje o que tu tá lendo? Qual a indicação que tu faria nesse momento? Eu ainda não comecei a ler, mas eu tenho alguns aí na lista, né? Outliers, eu não li ainda. Blink, que é do mesmo autor do Outliers. O Blink ele fala sobre gut feeling, né? Sobre a decisão no piscar de olhos, né? Por isso o Blink. Eu só li a sinopse ali, basicamente. Foi indicação também e me interessei pelo tema. São os dois próximos que eu vou ler. O Outliers eu já li, é bem, bem interessante. É um Legal, livro legal. curioso, divertido de Tá. ler. Ele é gostoso de se ler, assim. Uma literatura boa. Não, boa, boa. Dé, meu querido, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado por achar uma brecha na tua agenda. Sei que tá corrido, mas é sempre Imagina. muito, muito bom falar contigo. Gosto demais de ti. Obrigado pela generosidade, por estar aqui, compartilhar tua trajetória. É legal ver, assim, eu tenho um Involves, né, na minha cabeça que eu vivenciei Que e já é como outra. que hoje é outra empresa, né? Sim, sim. É outro negócio. E que bom. E que bom que se mantém vivo em movimento, expandindo, crescendo. Quiser dar um último recado. Eu que agradeço, né? Se não me convidasse, eu chutaria a porta aqui e entraria à força, né? Porque tenho um carinho enorme por ti também, pelo que a gente já viveu junto. Até antes da Involves também, independente da Involves, mas obviamente ali fortaleceu, né, o vínculo. E sou um grande torcedor aí pela Dom Consultoria também. Enfim, eu te conheço como empreendedor de outros carnavais, né? Sim, é verdade. Sim, sim. Sabe, eu tava pensando sobre isso. Teve uma coisa que seria outro gesto generoso teu que deu errado, que eu achei maravilhoso que tenha dado errado. Não sei se tu vai se lembrar. Porque quando o Dé fala que me conhece de empreendedor de outros carnavais, eu tive uma loja no centro de Floripa, uma marca de roupas, e teve um certo momento que eu precisava de um fiador para a loja, e eu fui bater na porta de vocês, e vocês todos assim, com o maior carinho. Claro, a gente vai ser fiador. Eu não lembro porque não rolou.
Uhum. Que bom que não rolou, cara. Porque ia ter dado errado, a loja ia fechar depois. Mas aí por outros caminhos a gente veio a trabalhar junto e tudo deu certo e estamos aqui hoje. Cara, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência. Tenho certeza que gostaram. Esse foi mais um episódio do Seu Sniper. E quarta-feira que vem tem mais com mais alguma autoridade falando sobre estratégia, performance e resultado.